iniciar, logicamente, né, pedindo que Nossa Senhora nos acompanhe, né? Nossa Senhora nos acompanhe. Fizemos uma Ave Maria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, então vamos prosseguir aqui nessas nossas noites. Chegou a vez da minha apresentação, né? Nós já fizemos uma apresentação, mas de maneira limitada. Eu estou reeditando então essa apresentação que diz respeito a essa obra aqui denominada Militante, Restaurando o Catolicismo Autêntico, que é o título, né, do Michael Voris, um jornalista americano, assim, auto-intitulado Apologeta, né? Ele tem toda uma trajetória que depois, se houver tempo, eu volto a ele, que é interessante conhecer a história dele. E ele escreveu esse livro aqui, o livro Militante, a seguir o Resistência. A intenção é falar mais sobre esse livro Militante, e se houver tempo posso dar uma palhinha desse aqui, que eu também já li. Mas ele é muito, assim, na verdade o Resistência ele retoma a maioria dos temas do Militante, mas então nesse sentido é possível você passar bem mais rapidamente por esse segundo livro. Por outro lado, o fechamento do livro Resistência é muito interessante, porque ele aponta, né, de modo geral, ele aponta, essa obra está localizada naquele escopo de obras que aponta a questão da crise na igreja. Ele coloca essa crise na igreja da perspectiva dele, do ponto de vista dele, e com o pano de fundo da realidade do catolicismo americano, norte-americano. Coloca na visão dele as raízes dessa crise, as diversas características desta crise, e ele dá um fechamento no segundo livro de como lidar com isso, na visão dele, que é uma perspectiva bastante interessante. Mas vamos por partes, né? Primeiramente vamos falar da obra do Michael Voris aqui, relembrando, né? Ele nos primeiros capítulos, nos primeiros 3 capítulos do livro, ele de certa forma caracteriza o que ele chama de crise dentro da igreja, né? Coloca que, primeiramente, por um lado, não podemos negar que a igreja sempre enfrentou crises ao longo de sua história. Por outro lado, na perspectiva dele, essa crise que se vive no momento, nas últimas décadas, na visão dele é a maior que tem. Tem uma especificidade que a coloca como uma das maiores crises, se não a maior crise vivida pela igreja, né? Ele faz uma alegoria muito interessante no início sobre a palavra militante, né? Porque nós temos o termo, né, dentro da igreja, a igreja militante, a igreja que está aqui na terra, né, trabalhando, né, em prol do reino de Deus, e ele chama essa igreja militante como se fosse um navio de guerra singrando os mares revoltos, cheios de redemoinhos que estão a naufragar e perder as pessoas. Esse mar todo revolto, cheio de redemoinhos, é o demônio que está fazendo toda essa agitação e procurando naufragar e afogar, perder as almas o máximo que ele puder. E a igreja militante é um grande navio de guerra que está singrando esses mares e está salvando essas almas. Ao longo de toda a história da igreja sempre foi assim. Então, de certa forma, para o Michael Voris, a diferença é que o demônio, ao perceber que ele criava um redemoinho, ia lá à igreja militante, o navio, e salvava as almas, ele mudou a estratégia dele e resolveu atacar o próprio navio de maneira interna. Ele resolveu então atacar os tripulantes desse navio, né? Então aí essa especificidade dessa crise da igreja, que ela tem
ingrediente interno muito forte, é uma crise que está brotando de dentro. Isso é uma gravidade que ele coloca a mais. Né? Ele diz que um dos resultados disso é hoje nós vemos um católico contemporâneo que infelizmente foi formado no xarope da heresia modernista e que tem, por maiores características de modo geral na média, o indiferentismo e a tibieza diante do sagrado. Quer dizer, perde-se um pouco, parece que o sagrado, o transcendente, né, fica de lado e o próprio católico não está mais transitando dentro dessa concepção do sagrado, ele não está consciente disso, imanentizou, né? Tornou-se uma coisa extremamente longe do sagrado, tíbia, morna, né? O pecado da mornidão. Então essa é uma crise diferente na visão dele por conta disso. E também é diferente, além disso, porque ela é mais profunda. Então, e por que ela é mais profunda? Porque ela tem profundas raízes, tanto morais quanto espirituais. Né? E, pior ainda, apesar de tudo isso, ela parece que... E aí, o máximo grau de gravidade que ela tem é que ela passa, apesar de tudo isso que eu falei, de maneira até certo ponto desapercebida. Se você encontrar o católico médio por aí e falar dessas coisas, vai dizer crise? Mas que crise? Eu tenho ido à missa e me sentido tão bem. Me sentindo bem. Sou amigo das pessoas, nos encontramos no Natal, no fim do ano, tudo acontece tão bem, somos tão legais. Né? Então, é uma crise de anestesia e de cegueira, segundo ele. Né? Isso tudo vem porque introjetou dentro das pessoas uma concepção do homem puramente material, né? Só corpo, sem Deus, né? Versus o quê? A concepção verdadeira do homem, que é a junção do material e do imaterial, corpo e alma. Então há um conflito aí entre essas duas concepções dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Muito bem. Isso assim, a situação, ele coloca. Mas quais são as raízes disso? Bom, são as raízes que muitos outros autores já apontaram. Né? Ele coloca a principal raiz do começo de tudo, situa dois momentos históricos que dão o ponto de partida para o início dessa grande crise. Bem espaçados no tempo. O primeiro deles é a reforma. Ele fala assim, você deve chamar de reforma protestante, uma revolta protestante. Então começa por aí. Existe uma certa condescendência hoje em amenizar um pouco o caráter do protestantismo como ele sendo aquilo que ele verdadeiramente é dentro da tradição da concepção católica, que é erro. É erro. E não há como transigir nesse ponto. Então, a reforma, ou melhor, a revolta protestante de Martinho Lutero, lá atrás, do século XVI, XVII, XVII, XV, plantou já a semente, né? Com todas as derivações. Ele faz toda uma caracterização histórica, ele coloca o Lutero de maneira pessoal, né? Para tentar entender o que aconteceu com ele, para ele ter gerado tudo isso. E no fundo ele destaca uma característica, um sujeito extremamente ressentido, que resolveu dar um troco de alguma forma, né? E criou toda essa problemática. Então mas não dá para entrar nos detalhes, então planta-se essa semente. Esse é o primeiro momento histórico que ele considera importante. O segundo momento já pula bastante e nos transporta para a década de 60. Eu achei falta um pouco, porque tradicionalmente as pessoas que se dedicam a caracterizar a evolução, né, da Igreja Católica enquanto crise, né, enquanto caminhar na crise, realmente apontam a Reforma Protestante, apontam a Revolução Social da década de 60, mas entre ambas, a Revolução Francesa também tem lá o seu lugar.
Mas não, ele não passa muito por isso. Ele já vai para a década de 60 e coloca todas aquela nova ordem moral que é trazida na década de 60. Caracterizada pelo quê? A questão da sexo livre, aborto, contracepção, pautas identitárias. Então, aquela concepção do conflito entre responsabilidades e direitos, um peso excessivo para direitos e mínimo para responsabilidade. Então as pessoas, assim, o ser humano, o homem se vê como um portador de direitos, né? Que outros têm que garantir. E fim de papo. Mas as responsabilidades também, não é só a revolução sexual, né? Também tem toda uma concepção de ser humano ali. Eu tenho direitos, mas eu não tenho deveres. Ali ele situa, na década de 60, também o advento desse tipo de nova concepção. O matrimônio, por exemplo, que passa a virar um ciclo de casamento, divórcio, novo casamento. E como é que fica a família nessa lei? Então, década de 60. Uma mentalidade assim que vai se instalando, e aí o Michael Voris lamenta porque, por um lado, ele reconhece o advento dessa mentalidade que vem na década de 60 é fruto de muita ação planejada, construída para produzir resultado dentro da sociedade, e o resultado veio. A crise está aí. Ele fala, olha, essa crise, no fundo, ela já aconteceu. Não há mais muito o que se fazer com a crise. Não há como impedir esta crise. O que é preciso fazer é lutar contra seus efeitos. Nós estamos hoje vivendo os efeitos dessa crise toda. Mas ele lamenta um pouco toda essa situação, primeiro porque é uma situação que levou a sociedade, de modo geral, sempre à beira de um colapso. Então nós temos uma sociedade hoje que com esses valores todos decadentes, longe da concepção da igreja, a leva para o colapso. E ele lamenta porque, se por um lado isso tudo foi construído, por outro isso também se instalou graças a uma certa inação interna de quem deveria ter se oposto a isso. Uma oposição que ele chama de uma oposição deplorável. Quer dizer, ninguém se opôs. Faltou oposição à instalação dessa estrutura, dessa engenharia social toda, que construiu então uma sociedade à beira do colapso, uma igreja católica que ele sabe, por mais que ele diga que é vitoriosa no final, assim nos garantiu Jesus Cristo, né? Mas que enquanto isso não acontece, cabe a cada um escolher o seu lado diante disso tudo, né? Depois, mais à frente, então, os primeiros 5 capítulos ele trabalha dentro dessas duas chaves. Ele caracteriza a crise, existe essa crise, ela é fortíssima, talvez a maior que tem raízes históricas, uma lá atrás, na Reforma Protestante, depois mais na frente, digamos assim, o outro ponto, né, o desaguar de tudo isso, toda essa evolução, a grande revolução social e com bastante conotação sexual na década de 60. E aí, a partir do 6º capítulo, ele vai destacando então alguns aspectos importantes dessa deterioração, dessa decadência na sociedade, que se reflete dentro da igreja também, né? Então, ele coloca, por exemplo, ele tem um capítulo que chama assim: Homens Feministas, nasce a igreja dos legais, né? É muito oportuno fazer isso no dia de hoje, né? Eu sinto receio de falar, olha só, né? O bloqueio e a armadura mental que se colocou com relação a isso é tão grande que hoje é preciso fazer a pergunta: mas esse negócio de Dia das Mulheres
Afinal de contas, faz algum sentido? Mesmo? Para quê? Né? Então, o feminismo radical, né, que foi acontecendo, e que não tem nada a ver com dar importância às mulheres, que sempre se deve dar, ele acontece também, né? E os efeitos desse movimento feminista radical no fundo, mulheres iguais a homens, homens iguais a mulheres. Mas será que isso deve ser assim? Ora, isso quase soa como uma heresia se eu sair por aí fazendo essa pergunta. Eu estou fazendo uma pergunta que o Michael Voss faz. Pode ser que eu sofra um problema, né? Hoje, o dia de hoje inteiro, o que nós assistimos? No rádio, na TV, em qualquer coisa. Parecia que é uma obrigação você fazer algum tipo de elogio, de coisa às mulheres. Né? É obrigatório. Sob pena de você se tornar alguém out, fora. Né? Então ele diz o seguinte, mas vejam, e ele escreve um capítulo todo disso para dizer o masculino e o feminino são diferentes. Nenhum é melhor que o outro, pois são complementares. O homem cabe determinadas coisas, a mulher cabe outras coisas. Eles ambos têm seus valores. Não há que se destacar nenhum nem a outro. E aí ele fundamenta razões, por exemplo, de que o sacerdócio é masculino, né? E que isso não é um privilégio, pelo contrário, isso é sacrifício que coube ao homem, porque com a mulher coube outras coisas. Né? Então ele vai colocando, adicionando, né, a partir da década de 60, mais alguns elementos nos outros capítulos. Ele chama a atenção, por exemplo, do incentivo, por exemplo, o advento da pílula anticoncepcional como um incentivo à promiscuidade ou ao aborto. Mas se eu posso tomar a pílula, então eu posso fazer o que eu quiser. Não tem consequência nenhuma. E, quer saber? Se mesmo assim não der certo, mata. Né? Então, controle da natalidade. E essa também o movimento que ele chama de homossexual, né, dentro da sociedade também. Vai ganhando força também. Né? E eles vão ganhando a academia, a intelectualidade. Né? Junto com isso, mais recentemente, surge o famoso culto ecológico. A Mãe Terra, a famosa Mãe Terra. Né? Então, Mãe Terra, que negócio é esse? Nossa mãe é Nossa Senhora, Virgem Imaculada. E aliás, onde ela fica depois que entra a tal da Mãe Terra? É um negócio realmente complicado. Todas essas ideias, as concepções começam a partir da década de 60 a penetrar, né, na sociedade de maneira muito forte. Isso vai atingindo a igreja também. Né? E nos anos 60 também nós temos ali o Vaticano II abraçando novas ideias, algumas ideias também, na concepção de Michael Voss não parece ser o mais correto. Né? Não dá para entrar aqui muito na questão do Vaticano II, porque ela é bastante extensa, mereceria uma outra discussão com outros livros, mas ele pontua aqui que a Igreja por dentro não ajudou e o Vaticano II, na verdade, não foi contra isso, pelo contrário. Né? Ele amaciou a situação para que essas agendas todas avançassem. Né? Inclusive os sínodos, né? Os famosos sínodos, ele aponta também. Né? Ele diz que eles foram sequestrados e manipulados a partir da década de 60, né? Para a promoção de agendas revolucionárias, única e exclusivamente. Né? Vamos observar os sínodos que aconteceu, o sínodo da Amazônia, né? Ou o sínodo, chamado sínodo dos sínodos, que está acontecendo agora, que alguns estão chamando de Vaticano III, até, né? Sabe lá o que vai acontecer, né? E todas as dúvidas que tem em volta de como é que ele está acontecendo de verdade, né? Essa tal participação. Né? Mas, seguindo, então,
a cultura das pessoas acaba sendo transformada, né, com uma série de valores, por exemplo, controle da natalidade. Então aí ele vai, a partir daqui ele começa a caracterizar mais a realidade americana. Então ele chama a atenção, por exemplo, da existência da Fundação Rockefeller. E ele faz todo um histórico dessa fundação, da família Rockefeller, que era uma família que defendia na verdade, eles defendiam uma coisa assim diferente, que era quase que um racismo, né? As pessoas deviam ser escolhidas segundo um critério. Depois passou-se a pensar no controle da natalidade, né? Muda uma migração para controle da natalidade. O mal vai se espalhando nas universidades ditas católicas. Também ele chama atenção para isso. Ele coloca assim, um espanto de se constatar que as universidades católicas se divorciando da igreja. Veja a nossa realidade aqui, aí parece ser a mesma realidade. Você vê hoje algumas universidades católicas aqui no Brasil acontecendo eventos dentro delas que não são cabíveis numa universidade confessional e confessional católica, apostólica romana. Então começa a ter uma esquizofrenia, né, disso aí tudo. Então ele chama atenção para a figura de um intelectual dentro dos Estados Unidos que foi uma espécie de guru que movimentou demais a agenda revolucionária americana, chamado Saul Alinsky, né? Então ele conta muito sobre ele, fala que ele era um cara assim, extremamente radical, né? Na esquerda americana, e ele foi um cara que treinou muitos ativistas políticos dentro dos Estados Unidos. O Barack Obama, por exemplo, foi um deles, mas ele também treinou muitos sacerdotes católicos. Então, se nós aqui no Brasil tivemos a teologia da libertação, com todos os efeitos dela, nos Estados Unidos houve uma outra coisa lá, né? Mas a revolução também entrou por lá, só que pela mão dessa intelectualidade americana liderada pelo Saul Alinsky, né? Tudo isso resulta do quê? Ao invés de espiritualidade, transcendência e busca da salvação, catolicismo, entende? Você tem a cultura do paz e amor, e que vai invadindo todas as paróquias, a liturgia, a catequese, as músicas, a decoração, tudo se torna caótico. Existe igreja hoje aqui na cidade de São Carlos, não vou citar qual é, que se você entrar nela hoje, você vai ter dificuldade de encontrar um crucifixo lá. Sabe aquela de Jesus assim? Tão facilmente que deveria ser. Existe igreja que você não vai encontrar fácil isso aí não. Ou não vai estar tão à vista. Então tudo, essa cultura que eles chamam até uma cultura meio hippie, né? Feminismo radical, uma cultura caracterizada por feminismo radical, incentivo à homossexualidade, controle de natalidade, mau gosto, uma arte insossa, tudo isso vai poluindo a sociedade e vai tendo seus efeitos dentro da igreja, né? Nos anos 70 e 80, essa revolução se intensifica, né? Então, novas linhas de ataque de Satanás são estabelecidas. Por exemplo, o advento da permissão dentro da igreja da Santa Sé para a Sagrada Comunhão com as mãos. E isso é uma coisa que o Michael Voss fala, olha, isso é um absurdo, isso não pode existir, né? Essa é uma outra coisa que contribui para o mal dentro da igreja, foi
a questão da comunhão com as mãos, né? Essa ênfase da igreja a lutar por uma tal de justiça social, e que no fundo para ele nada mais é do que uma tática diversionista para tirar a fé e no lugar disso colocar um ativismo social, transformando a igreja, na verdade, numa ONG, né? Numa entidade social que ajuda os pobres, né? Mudar a imagem da igreja de uma sociedade divina, criada para a salvação das almas, para uma agência de auxílio social e amor ao próximo. Por mais bonitinho que isso seja, a igreja não é isso. Ela não existe para isso. Ela existe para salvar as almas, fundamentalmente. Isso foi tirado, começou a desviar para um outro caminho, né? Vários arcebispados começam e aí vai subindo, né? A hierarquia da igreja americana agora, ele relata, né? Esses sacerdotes com essa mentalidade foram ascendendo, e os arcebispados foram se aparelhando de padres e freiras militantes, né? Ele estima que seria algo em torno, hoje em dia, lá nos Estados Unidos, de 1/3 do total. Eu acho isso, no caso aqui nosso, modesto, né? Eu diria que talvez isso seja mais. No caso do Brasil aqui, em contraponto a isso que ele está caracterizado como os evolucionários do Solinski, esse esquerdismo penetrando dentro da igreja, o que é que nós temos aqui no Brasil? A teologia da libertação, né? A ação política de partido político de esquerda através da teologia da libertação dentro da igreja, né? E depois o rebate disso, eleição de representantes do povo, pretensamente da igreja, que depois se revelam lá militantes esquerdistas comunistas, né? Que na verdade se utilizam da igreja para isso, né? Então, ele para um pouco a partir de um certo momento, lá perto do 10º capítulo, para caracterizar um pouco, voltar nessa questão de, olha, a revolução aconteceu, ela foi criada de fora da igreja, mas dentro dela, ela no mínimo não recebeu a oposição que deveria ter tido. Então muita gente da igreja embarcou nisso. Então eu não se opôs a isso. E aí ele dá um peso importante para os bispos, né? Então ele tem um capítulo que ele faz uma caracterização dos bispos, né? Que ele chama de o episcopado comprometido, né? Então ele diagnostica o episcopado católico de modo geral. Pelo que eu observo da realidade do catolicismo americano, está infelizmente comprometido em parte dele. Por quem? 4 tipos de bispos deletérios, que não ajudam em nada. Primeiro é o que ele chama de o bispo desonesto e traidor. Quer dizer, ele está consciente do mal, ele perdeu a fé, né? Ele está deliberadamente agindo contra a igreja, dentro dela. Você pode imaginar, puxa, mas que coisa horrível, isso é uma atitude de Judas. Pois é, Judas. Desde o início da igreja já existiu Judas, né? E esses bispos são assim também. É ilusão acreditar que não tenha bispo assim, segundo ele, né? Então, são bispos que estão em pecado mortal sem arrependimento. Eles estão conscientes. São verdadeiros instrumentos do demônio, segundo Michael Voss. A segunda categoria ele chama de bispo incompetente e fraco. Então é aquele bispo que no fundo ele é o quê? É um covarde. Simples assim. É um bispo covarde. Então, ele aceita o dogma. Ele acredita no dogma. Mas ele não tem coragem de defendê-lo. É um bispo que não defende, por falta de coragem. Então ele é fraco contra a heresia que se apresenta, né? Depois vem o bispo ignorante e tolo, terceira classificação, que é aquele que tem uma atitude que ele chama de ignorância voluntária.
Então, ele simplesmente não quer lidar com a crise, porque ele acha que ele não tem capacidade para lidar com isso, ele tem uma falsa esperança, meio assim, vaga. Não, é uma tempestade que vai passar, deixa. Né? Meio relaxado, ele nega a realidade, não está acontecendo nada. E se comporta dentro dessa degradação toda que vai acontecendo dentro da igreja, como se nada tivesse acontecendo. E acredita, e dá essa solução para a trajetória dele com esse caminhar. E tem também o bispo ambicioso / inofensivo. Esse é o carreirista político. O negócio dele é subir. E aí tudo bem. Se ele precisar conversar com a tela, ele conversa. Se ele precisar, depende, dançará conforme a música. Então, o que ele vai fazer é o sacrifício para que obtenha vantagens para ele. Seja por dinheiro, poder, influência, promoção de si próprio, quer dizer, aquela falsa noção de caridade. Né? Ele coloca também isso, quer dizer, tudo isso traz o quê? Uma falsa noção de caridade. Ele faz, a caridade hoje está disseminado, que o que é a caridade? A caridade é ser educado, dócil, gentil, bom, sem ser rude ou intolerante. Mas diante da imoralidade, é caridade apontada. A caridade não é tão doce assim. Há que ter rigor também. Jesus chegou um dia e chamou Pedro de Satanás. Não pode ter medo não pode querer ter medo de ofender. Né? É interessante um parágrafo do livro, para caracterizar toda essa situação, o Michael Voss coloca aqui na página 153, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Né? Porque na concepção dele um bispo deve ser, e aí a gente avalia se a gente conhece, quantos bispos a gente conhece assim. Um bispo tem a obrigação de se erguer e denunciar o mal que infecta a igreja. Ele deve assumir seu domínio e sua responsabilidade, mudar de rumo e garantir que todos os que estão sob seu poder exercem sua autoridade estejam igualmente a bordo. Ele deve denunciar os programas catequéticos que fracassaram em sua diocese por ensinarem uma fé diluída e denunciar os catequistas que não praticam o que pregam ou que não pregam o dogma de forma correta. Ele deve visitar cada paróquia e denunciar o mal da contracepção e da sodomia, bem como os efeitos debilitantes que a imoralidade sexual provoca na família. Quantos bispos nós temos ouvido falar sobre isso? Com esse tipo de posição. Devemos nos consultar. Ele deve arriscar seu próprio pescoço, sabendo que pode muito bem perdê-lo. Mas deve ter a confiança de que, após ser chamado para sair do barco, continuará caminhando sobre a água por ordem divina, ignorando o vento e as ondas. Não importa o quão encharcado ou agitado ele possa ficar, seu único dever é continuar a caminhada, mantendo o olhar fixo em Jesus, nem mais nem menos do que isso. Um homem desse tipo ganhará inimigos. Haverá pedidos para que ele seja removido do cargo, reportagens da mídia difamá-lo-ão. Muitos o abandonarão por isso. Na verdade, deve-se esperar uma debandada de paróquias. Todos esses eventos e outros são precisamente o vento e as ondas e devem ser enfrentados. Quando o vento jogou água nos olhos de Pedro, ele deveria ter seguido a caminhada enquanto os limpava, mas ele deveria ter seguido adiante. A violência que surgirá em resposta a um bispo cheio de esperança na verdade, chama infernal ventilada contra ele por Satanás, porque Satanás sabe que aquele homem tem Cristo ao seu lado. Então, essa é o tom do Michael Voss agora falando, o que ele identifica dentro de tudo isso, um papel realmente muito importante do bispo. Afinal de contas, são os apóstolos. Então, nada mais natural que ele dedicasse realmente um bom pedaço da argumentação dele para o bispado e para como ele está enxergando como é que está. Ele não é todo, mas tem muitos assim. E isso não contribui para o bem da igreja. Prosseguindo, né, agora assim mais com relação aos Estados Unidos, né,
o que ele vai seguindo, ele continua falando, olha, a fé desse modo vai se desmantelando, o que se verifica são abusos nas missas, comunhão na mão, há uma certa aceitação da imoralidade sexual, e ele constata que lá nos Estados Unidos, qual foi o resultado disso tudo ao longo dos últimos anos? Centenas de paróquias se fechando. Sob uma pretensa reestruturação, na verdade, significa uma evasão muito grande de fiéis que estão saindo da igreja lá nos Estados Unidos. Então a população católica americana começou a se reduzir muito a partir desses eventos, né? E aí vieram os escândalos sexuais acontecendo dentro da igreja católica americana, né? Abusos sexuais cometidos por padres, né? Pervertidos, até mesmo por bispos, né? E aí ele diz o seguinte, olha, pouco resta de identidade católica na América hoje em dia, a meu ver. Ou seja, o que eu enxergo hoje, né, na realidade católica americana hoje é um estado de profunda apostasia, né? E a prova disso é, conforme eu repito aqui, uma queda, e aí ele dá muitos números, porque lá nos Estados Unidos eles têm dados, né? Eles têm toda uma quantidade de informações que talvez aqui nós não tenhamos. Então ele faz um levantamento ao longo dos anos e mostra, que demonstra que queda acentuada em vários índices nas últimas décadas, de batizados, de número de paróquias, de número de sacerdotes religiosos, de existência de seminários, de casamentos, de conversões registradas, de crismas e eucaristia. Então ele diz o seguinte, olha, a população católica americana está simplesmente encolhendo com o resultado de tudo isso. Está sumindo. Ainda tem uma geração nesse momento que ainda conserva lá, mas ela está envelhecendo e morrendo, e não há reposição. Não há reposição. Então é um desastre, ele chama isso de um desastre demográfico no catolicismo americano, né? Ele volta depois disso para a questão assim que ele chama de a igreja dos legais, né? Uma concepção, além de tudo isso, parece ser assim, tem assim uma arraigada, se instalou dentro do cotidiano católico uma predisposição de nunca ofender, nunca, né? Ninguém e jamais, né? Fazer as pessoas se sentir bem. E aí o foco é o povo, e não Deus, né? Então, o segundo mandamento começa a se sobrepor ao primeiro. Então, isso não é caridade, né? Amor é caridade, não polidez, não delicadeza social, né? Um pai que repreende com firmeza o seu filho, ao fazê-lo, está amando esse filho. Não fazendo, está o desamando, como se esse termo existisse, né? A busca do bem maior tem que ser a salvação das almas das pessoas, né? Então, as coisas saíram do trilho, na verdade, ele vai constatando. Ele inclusive fala, não sou eu que estou dizendo isso. E parece que, infelizmente, a partir do Concílio Vaticano II, isso começa a se acentuar. Na página 201, ele fala, não sou eu que estou dizendo isso, é o Papa Paulo VI que está dizendo isso. Quando ele disse, em 1972, numa audiência geral, aqui relatada, né, palavras de Paulo VI, acreditamos que depois do concílio viria um dia de sol na história da Igreja. Aqui novamente vemos esse estranho sentimento durante o concílio de que tudo estava certo com o mundo. Mas em vez disso chegou um dia de nuvens, tempestades e de trevas, Paulo VI falando. E como isso aconteceu, nós lhe confiaremos uma hipótese que poderia ser infundada, como nós mesmos admitimos, em livre discussão,
E é que houve um poder adversário. Vamos chamá-lo pelo seu nome, o diabo. É como se de alguma rachadura misteriosa, não é misteriosa, de alguma rachadura, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Então, Michael citando Paulo VI. Bem, aí um outro pilar dessa crise se instala também, uma concepção de que existe uma esperança razoável de que todos se salvarão. O Michael Voice se pergunta, mas de onde saiu essa ideia? Isso é exatamente o contrário do que nos ensina a tradição da igreja. Que nos ensina que pouquíssimos se salvarão. Pouquíssimos. Isso é muito certo. Isso é muito claro. Então, esse universalismo de todos poderão ser salvos, essa esperança razoável, acomoda na cabeça das pessoas uma situação que a pessoa, então, tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser, mas Deus vai ser legal comigo. Isso é uma heresia, segundo ele. Então, eu não sou perfeito, mas Deus me ama. Mas grandes e pequenos pecadores, os pequenos também, irão para o inferno e lá receberão suas penas proporcionais. Essa é a tradição da igreja. E não essa de, razoavelmente nós todos se salvarão. Então, uma outra causa da destruição da igreja que se coloca é essa perda de temor de se perder a alma. Que ele chama isso de falta de santo temor. Falta medo. Tirou o medo. Não, vai dar tudo certo no final. Deus é legal. Uma negligência, e isso conduz o quê? Negligência na oração, indiferença religiosa. A ideia do inferno começa a cair em desuso. Dificilmente você vai encontrar hoje um sacerdote pregando do inferno, falando do inferno, mesmo na quaresma. Eu já ouvi sacerdote falando assim, não, o inferno é só uma distância de Deus, uma tristeza e uma escuridão longe de Deus. Não, é muito pior que isso. Se fosse isso, muita gente toparia fazer esse negócio. Então, uma relativização das consequências do pecado. Então isso vai tornando os católicos cada vez mais indiferentes à fé. Mesmo os que se dizem comprometidos vão começando a ter algumas posições meio dúbias em relação a aborto, missa semanal, que é o 3º mandamento, matrimônio, divórcio, é o 6º mandamento, sacerdócio feminino, e mesmo assim não acreditam que serão condenados por conta dessa flexibilidade moral dentro da religião. O santo temor foi retirado. E a liderança da igreja, segundo boa parte da liderança da igreja, segundo Michael Voice, ou colaborou com isso, ou se omitiu, infelizmente. O mal que entrou na igreja não foi combatido principalmente pelos bispos, é o que Michael Voice disse, com a realidade que ele vive no catolicismo americano. Eles viveram as adaptações que nós podemos fazer com o nosso aqui. Então o que você tem hoje é um catolicismo praticamente protestante, o que se tem. Uma certa rejeição da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abandono da autoridade do magistério, exaltação excessiva a sentimento, emoção, sentimentalismo excessivo dentro da igreja, Quem nunca viu isso, Pessoas, um sentimentaloide, muito sentimento, será que é isso mesmo, Interpretações pessoais do sagrado, uma certa autodeterminação em face da moralidade e da verdade, especialmente a sexual.
Bom, caminhando já para o final, Michael Voris fala, então é o seguinte, temos um problema de identidade católica que requer uma solução completamente católica. Então a crise na igreja, uma das faces mais perniciosas da crise da igreja é a perda da identidade do catolicismo, que deixou de ser autêntico. Perda da fé sobrenatural. Nós temos sacerdotes e depois bispos mal formados que se tornam parte do problema e não da solução. Então ele faz uma constatação, ele fala, olha, infelizmente eu sou obrigado a constatar que o leigo tem que ter papel aqui porque o clero está com problemas. E aí ele fala, quando o pastor está dormindo, as ovelhas devem acordá-lo com barulho. Então ele chama, na argumentação dele, a responsabilidade para os leigos. Ou é o leigo ou não. Esperar que, do jeito que eu estou vendo aqui, um clero enfraquecido do jeito que está, comprometido do jeito que está, a despeito de vários outros que não estão, é ilusão. É preciso que o leigo assuma alguma coisa aqui. Tudo que não é católico precisa ser demolido, tudo que deve ser impulsionado. A heresia modernista tem que ser desfeita. O modernismo, que ele fala ao longo do livro todo, que é uma heresia, na página 279, ele faz uma nova citação interessante aqui. Papa Pio X, na encíclica Pascendi Dominis, Pascendi, é famosa, né? E agora qualquer um que faça um levantamento de todo o sistema pode ficar surpreso por termos de defini-lo como a síntese de todas as heresias. Se alguém tentasse reunir todos os erros que foram abordados contra a fé e consertar toda a seiva e substância de todos eles em um, ele não poderia ter sucesso melhor do que o dos modernistas. O modernismo aqui é algo que precisa ser combatido. Muito bem, quase no final, é o que ele diz, o catolicismo não é legal, ele é caridoso. Seu fundador, Jesus sendo Deus, é a própria caridade. Então essa coisa de minimização do inferno, esperança razoável, relativização e tolerância com assassinato de crianças e com sodomia, busca de apaziguamento, envolvimento em arenas políticas, ele vai apontando, olha, é preciso ser combatido. Politização dentro da igreja precisa ser combatida. Não pode ser mais aceito. Ele fala assim, olha, tudo isso tem uma boa notícia. Ele fala. Essa igreja dos legais, que ele chama de igreja dos legais lá no hemisfério norte, justamente porque ela é morna, ela é fraca. E por ser morna e fraca, ela está morrendo. Porque tudo que é morno esfria e apodrece. A questão é o que vai ser colocado no lugar disso. Então, o que evita as pessoas de mergulharem no perigo são suas amarras na igreja. Ter preocupação verdadeira com a ação do demônio. E para esses, os ataques serão mais violentos. Então ele termina aqui, a obra dele com uma exortação para que então, os leigos tomem consciência dessa situação toda vivida lá na Igreja Americana. Em primeiro lugar, tomar consciência. E segundo, tomar ações. Se levantar contra tudo isso. E ele termina na página 314 com aí é dele, uma fala dele aqui. Para encerrar, vale a pena ter em mente 3 coisas. A graça é Deus dando a nós o que não merecemos. A misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos. A justiça é Deus dando a nós o que merecemos. Reze, viva e age de tal maneira que você possa receber e cooperar com a graça de Deus para obter sua misericórdia.
Sua justiça é algo terrível demais para enfrentar, mas Deus ama você. E ele encerra esse primeiro livro desta maneira, né? Apenas como sequência, então nesse primeiro livro ele faz todo esse apanhado geral da crise dentro da igreja, na visão dele, os pontos principais, né? O que ele entende como o que é de bom que foi atacado e as raízes dessa crise. No segundo livro, Resistência, ele retoma todos esses temas e dá mais exemplos e conta várias histórias, dando nome aos bois, descrevendo. Você vai ficando de cabelo em pé quando ele conta as coisas aqui. Mas o mérito do segundo livro não é esse. O mérito do segundo livro é o final dele, que eu espero fazer uma apresentação à parte. Ele fala, bom, afinal então, diante de tudo isso, como resistir a isso? Essa deterioração, a esse apodrecimento, a essa decadência. Ele fala da santidade. Para salvar as almas, primeiro busque salvar a sua, consolidar a sua, através da busca da santidade. E ele coloca a questão da santidade, o guia para isso são as bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Só que ele faz uma interpretação, a meu ver, assim, muito interessante dessas bem-aventuranças, que eu acho que vale a pena trazer aqui na próxima apresentação. Tá? Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? É a primeira. O que ele diz, que está por a essência disso. Primeiro, é a questão da humildade, não é pobreza intelectual ou material. É reconhecer uma completa dependência de Deus, humildade nesse sentido. Que não se alcança nada sem Ele. Reconhecer e aceitar isto. Né? Em contraposição a isso, os esquerdistas da justiça social, eles citam de forma muito incompleta a pobreza. Eles falam da pobreza e chacoalham essa bem-aventura. Olha aí, Jesus falou dos pobres. Não é assim. É outro tipo de pobreza. É uma pobreza interior, reconhecer-se pobre diante de Deus. É humildade. É o primeiro passo para a santidade. Então ele fala assim, as bem-aventuranças são degraus de crescimento espiritual rumo à santidade que o cristão católico deve seguir, e eles começam com a primeira, que é reconhecer-se miserável e humilde, dependente de Deus. Né? Deus é Deus e nós não somos Deus, somos filhos. Ele é a nossa segurança, é nosso provedor. Então, humildade diante de Deus, sem ela não se avança para o próximo degrau. Né? Por isso devemos buscar e rezar pela sua obtenção para começo de conversa. Né? É a morte do ego. No fundo é isso que se quis dizer aqui, segundo essa interpretação. Né? Desejar a Deus mais do que a mim próprio. Sair do amor por mim, complacente e desordenado, e escolher a Deus e tomar a cruz. Então essa é a primeira, que eu já estou colocando para vocês. Mas ele vai falando uma a uma. Ele fala, olha, a única maneira é cada um buscar a sua santidade para ser forte e assim conseguir tentar resgatar o que pode ser resgatado da igreja nessa crise. Beleza? Bom, gente, é isso. O Michael Voris é um cara assim que eu tive conhecimento dele, na verdade, quando eu me deparei, fui chacoalhado pelo Sino da Amazônia, o malfadado Sino da Amazônia, lá atrás, nos idos de 2018, e eu estava meio adormecido lá na minha paróquia, e aí a hora que isso veio, bateu em mim como assim, não, isso está errado, isso não pode. E eu comecei a me informar em alguns sites, e um dos sites que eu comecei a tomar conhecimento é justamente o site do Michael Voris, chamado Church Militant. Né? Então, o Michael Voris é um jornalista americano, nascido em família católica,
bastante católica, mãe, pai e mais um irmão. Mas ele, e aí não está muito claro essa caminhada de pecado dele, ele se afastou da família, da igreja, quando ele foi para estudar jornalismo. Ele se formou, mas aí ele se afastou da fé. E seguiu um caminho de pecado, segundo ele. Arrumou um emprego, se tornou âncora de uma grande rede americana de notícias. E aí 2 eventos aconteceram na vida dele que o reconverteram, fizeram voltar. O primeiro deles foi a morte do irmão mais velho dele, repentina, de ataque cardíaco, muito novo. Foi um choque para ele. E em seguida, uma doença prolongada da mãe dele, que ele precisou cuidar dela. Ele já morava longe, né? O pai não tinha condição de cuidar, então ele trouxe os pais para morar com ele. E ele passou a cuidar da mãe, e esse processo de convivência com a mãe dele, cuidando dela na doença, parece que mexeu muito com ele, né? E ele foi se transformando novamente, voltando para a fé. E aí a mãe dele fala: olha, eu rezo muito para que você... as últimas palavras da mãe dele para ele foram que eu rezo muito para que você volte para a igreja, para que você realmente se salve, faça alguma coisa, não só por você, mas também pelos outros. Aí ele disse que deu um treco nele, ele foi estudar teologia, fez uma pós-graduação, se não me engano, no Vaticano, e montou um grupo de mídia, todo católico, que depois virou o Church Militante, que está aí no ar, batendo de frente contra muita coisa dentro da igreja, chamando atenção para muitos erros. E é isso, né? Essa é a história dele. Bom, agradeço.